Alô, amigos e amigas, um abraço, muito bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Batalha na TV, pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. O programa hoje é especial. O programa hoje será dedicado a este homem aqui, Raimundo Juliano, que nos deixou na sexta-feira da semana passada. Um legado de décadas, um legado onde ele pôde, começando aos 8 anos de idade, com uma simples caixinha de engraxar sapato, pôde ir galgando degrau a degrau, subindo na vida, ampliando seus negócios, diversificando as suas ações, até se tornar um dos maiores empresários do estado de Sergipe. Então nós fizemos, o ano passado, uma entrevista com Raimundo Juliano, dias antes dele receber a medalha Júlio Prado Vasconcelos. Foi a última entrevista concedida por Raimundo Juliano à emissora de TV local, foi aqui na TV Atalaia, foi aqui no nosso programa. Então nós vamos conversar um pouco com o seu filho, que segue a sua trajetória, Juliano César, e logo depois a reprise, aqui na sequência do nosso programa de hoje, desta entrevista com Raimundo Juliano. Nos acompanhem. Muito bem, vamos então iniciar a entrevista aqui, este bate-papo nesse programa diferente com Juliano César, que é o filho, homem do grande empresário Raimundo Juliano. Um dos empresários mais atuantes neste período de pandemia que ainda estamos vivenciando por cerca de 6 meses. E como é que agora, Juliano, você está vendo essa flexibilização com praticamente todas as áreas já funcionando? Bom dia, Batalha, bom dia, telespectadores da TV Atalaia. Muito prazer estar aqui nesse programa. E a gente fica um pouco reconfortado com os índices de saúde aqui no estado de Sergipe, que começam a demonstrar que os índices de mortalidade diminuem e o governo vem começando as flexibilizações. Então, o que eu entendo e defendo desde o início é um lema que foi muito divulgado: não falecer nem falir. A doença existe, a doença é uma doença muito séria e a solução não está no fechamento das atividades, e sim no novo normal. Você precisa, como cidadão, como pessoa, se comportar, você e seus familiares, de uma forma diferenciada. Com isso, escolas poderão voltar, eventos poderão voltar, todas as atividades poderão voltar dentro de um novo normal, onde a proteção à saúde seja a prioridade. Fechamento de atividades, está muito evidente que não resolveu o problema da pandemia. Aliás, Juliano, desde o início, você dizia, a FEComércio dizia, inclusive, se mobilizou juntamente com outras instituições, né, em pedido de reuniões com o governador, com o prefeito, que este tipo de fechamento iria provocar um desemprego em massa, como é o que a gente tem tomado conhecimento, e, na realidade, quando a população volta como está voltando agora, a gente tem observado verdadeiros absurdos e verdadeiros abusos. Então, isso também é muito preocupante, né? Eu sou do partidário de que algumas medidas foram necessárias, mas em algum momento a gente, como se diz num popular, perdeu a mão. Acho que precisa um trabalho muito forte de conscientização e não de proibição. Porque hoje você se vê numa situação, uma atividade econômica voltou. A mãe e o pai daquela criança, principalmente o de classe menos favorecida, vai deixar aquela criança com quem, se o local daquela criança ficar era a creche? E você, na qualidade de vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Atacadista? Exato. Qual é a análise que faz em termos de Brasil, de outras capitais, com relação a Sergipe? O efeito foi pior, foi dentro da mesma margem? O que é que você nos diz, Juliano? Essa pandemia, ela mostrou à humanidade o quão ela é frágil. Nós estamos enfrentando problemas parecidos com o que o mundo enfrentou
há 100 anos atrás com a famosa gripe espanhola. De fato, a ciência não tem uma resposta. E isso afeta a economia. Estados onde você tinha uma situação da base econômica mais ligada às atividades primárias, como agricultura, indústrias de base, esses estados sofreram menos. Estados como o estado de Sergipe, onde você tem uma dependência muito grande do comércio e serviços, com esse fechamento, o efeito foi muito forte. Então, nós temos as medidas do governo federal, que foram colocadas com muita propriedade, a gente tem que elogiar o que foi bem feito. O governo federal tomou realmente medidas, como a suspensão e redução de trabalhos, que inclusive foi renovada ontem, porque muitas atividades ainda não retomaram. Isso foi uma medida de muita importância. Nós hoje não estamos no caos social no Brasil por causa do auxílio emergencial, que protegeu o desfavorecido, e a suspensão e redução de contratos de trabalho, que protegeu o que era protegido, aquele que tinha o contrato de trabalho. A liberação de recursos de empréstimo para microempresas também foi uma atitude muito boa. O que precisa agora, e graças a Deus a gente começa a ver isso, é um desarmar de espíritos. Essa crise ela trouxe junto dela um outro problema, que foi uma beligerância entre o poder federal e o poder estadual, isso falando do Brasil como um todo. E isso foi muito ruim para a população, foi quem mais sofreu. Então a gente começa a ver entrosamento, ações em conjunto, e a gente espera que a gente consiga salvar esse ano de 2020 e possamos pensar num 2021 muito melhor para todos nós. Muito bem, conversamos com o empresário Juliano César. Agora vamos ouvir um pouquinho do filho de Raimundo Juliano, Juliano César. Porque logo depois do intervalo, vocês irão assistir aquela que foi a última entrevista em televisão do empresário Raimundo Juliano aqui no nosso programa, o ano passado, no mês de julho, dias antes de Raimundo Juliano receber a comenda Júlio Prado Vasconcelos. Isso nos trouxe à época e hoje mais ainda uma alegria e uma emoção realmente muito grande, uma grande reportagem que nós fizemos contando um pouco da vida de Juliano César, de Raimundo Juliano, que nos deixou em termos presencial, em termos de matéria, mas o seu espírito continuará abençoando a todos que faziam parte e fazem parte da sua família, como olhando também para os seus filhos e os seus amigos, que isso ele sempre soube ser, pai e amigo, né, Juliano? Exato, Batalha. A gente da família, nós somos muito gratos. Esse é o sentimento que nós temos nesse momento. É um misto de emoção, que a gente tenta, nem sempre consegue, mas a gente tenta deixar a emoção um pouco guardada, mas o sentimento que aflora para a gente é a gratidão. A gente hoje vê o quanto uma vida de uma pessoa de bem, fazendo bem, é importante. Então, eu começo essas minhas palavras, certos da sua grande audiência e representatividade aqui no Estado, externando a todos a gratidão que a família tem pelas manifestações e pelo carinho que a gente vem recebendo nesses dias que não são muito fáceis. O que os empresários fizeram na sexta-feira, ao recepcionar o corpo de seu Raimundo Juliano no aeroporto, é algo que nos marcou profundamente. A quantidade de mensagens que a família vem recebendo de pessoas que a gente conhecia, mas não tinha essa aproximação, e é algo que realmente nos conforta. As homenagens que a imprensa toda prestou a seu Raimundo Juliano, isso trazem para a gente da família esse sentimento de gratidão e um sentimento que, na verdade, não é um sentimento, é um desafio. O que eu tenho dito aqui a todas as pessoas é meus pêsames. Eu disse, não, você tem que dizer o seguinte, como é que nós vamos agora
dar continuidade a esse legado de seu Raimundo Juliano. Porque quem tem pouco de espiritualidade, de fé, tem que lembrar o seguinte: Jesus, quando veio para a terra, o Filho de Deus, ele, ao deixar a terra, ele deixou o Espírito Santo, que nos protege, que nos guia, mas ele deixou não um sucessor, e sim 12 apóstolos, para darem, e muitos discípulos para darem prosseguimento à sua obra e colocarem em prática os seus ensinamentos. É esse o nosso compromisso. O nosso compromisso meu, que eu assumo aqui publicamente, e da família e de todos os que nos rodeiam. Nós temos um compromisso de colocar em prática e deixar viva a memória de seu Raimundo Juliano, como? Negociando e fazendo amigos, que esse sempre foi o lema que ele nos ensinou ao longo da vida. E muito mais do que ensinar, ele praticou. Então, como não existe substituto para Raimundo Juliano, não existe sucessor para Raimundo Juliano, nós precisamos, juntos, com união, familiares, colaboradores, todas as pessoas que admiram Raimundo Juliano, nos ajudarmos mutuamente para que o grande legado de vida dele, negociar e fazer amigos, seja perpetuado. Muito bem, bonitas palavras, Juliano. Vamos então, logo depois do intervalo, rever um pouco da alegria, da sabedoria, da inteligência, da simplicidade de Raimundo Juliano. Vamos lá? Lhe convido para a gente poder assistir junto. Obrigado, okay? Batalha, de coração, pelo esse seu gesto. Não tenho que agradecer. Seu pai é merecedor de todo o gesto de nós que fazemos aqui a TV Atalaia Organizações Walter Franco. Vamos a um rápido intervalo. No retorno, Raimundo Juliano, o ano passado, em entrevista exclusiva aqui no Batalha na TV. Hoje, o programa de hoje, dia 4, é um programa dedicado a um dos nossos grandes empresários e que, inclusive, será homenageado logo mais à noite no Hotel do Sesc. Trata-se de Raimundo Juliano, uma pessoa queridíssima e que ramificou as suas atuações em várias áreas de empreendimentos comerciais. Começou a trabalhar aos 7 anos de idade. Hoje está completando 87 anos. Está sendo homenageado, porque na realidade o aniversário é na próxima segunda-feira, dia 8, visto que o senhor Raimundo Juliano nasceu no dia 8 de julho de 1932. Raimundo Juliano, bom dia. Satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa na TV Atalaia. Satisfação imensa, Carlos Batalha. O nosso relacionamento é muito bom, da velha guarda. Deve ter uns 40 anos, mais ou menos, né? Em que você vinha no Salvador para morar aqui em Aracaju. No primeiro contato, né? É verdade. Não é isso mesmo? É verdade. Raimundo Juliano foi o primeiro patrocinador nosso aqui, exatamente em 1975, quando possuía a Disberge. Mas esse é um assunto que nós vamos falar durante essa entrevista. Hoje em dia a gente observa assim e ouve muito falar, Raimundo, proteção ao menor não pode trabalhar, menor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas pode roubar, pode assaltar, não é verdade? Porque não existe muito o sentimento de pai e de mãe que existia naquela época. Por exemplo, Raimundo Juliano começou a trabalhar com 7 anos de idade. E olha que ele não precisava, porque tinha uma família de condições. Por que o senhor resolveu trabalhar logo com 7 anos e os seus pais liberaram? Na realidade, foi um negócio que partiu de uma iniciativa minha em que, lamentavelmente, os pais, meu pai era empresário, negociar com tecido, mas não quis me dar R$1. Eu, de minha livre e espontânea vontade, tinha um Léo Leite, sapateiro, me convidou para agachar sapato. Então, nessa oportunidade, eu comecei a ganhar dinheiro para ir para o cinema.
cada semana eu tinha R$ 1. E com esse R$ 1, Real não, é um modo de dizer, né? Que na época era o quê a moeda? reais, Cruzeiros, reais. reais. E daí eu parti para gastar sapato e atingir o meu objetivo de entretenimento, que era ir para matinê, ao cinema, assistir o filme Seriado de Cowboy. Muito bem, com 7 a 8 anos. Mas com 10 anos já partiu para uma outra atividade. Foi vender jornais e revistas? Como foi isso? Vale dizer que tudo isso foi na cidade de Estância, né? Isso mesmo. Eu tenho a impressão que antes disso, de 10 anos, com 8 anos, eu já vendia jornal e revista na cidade, porque fazia parte da minha vontade de ter dinheiro, fazer minhas economias para um dia ser empresário. Com graças a Deus, eu realizei, me sinto realizado, porque são 80 anos de comércio, ainda vivo na mesma atividade, não tanto na ativa, mas apoiando os meus filhos, dando sugestões como a empresa deve crescer. Muito bem. Aos 10 anos, então, o senhor partiu para uma outra aventura. 10, 11 anos, o senhor foi ser balconista. Como era ser balconista naquela época? Eu tinha Meu pai era negociante de tecido e vizinho a ele tinha Adelaide Souza, que é meu padrinho, com convite meu mesmo, certo? E ele tem uma loja de tecidos. E aí eu passei a conviver com eles e ele me convidou para ser balconista. E aí realmente foi meu primeiro emprego. Logo em seguida, dado ao meu desenvolvimento na empresa, dado o meu desenvolvimento na empresa, eu já estava sendo observado por algumas pessoas, alguns comerciantes. Então, uma empresa de atacado, Zé Pinheiro Velos, me convidou para trabalhar para eles. Com quantos anos isso? Isso devia ter 13 anos, mais ou menos, ou 12 anos. Então, quer dizer que o senhor já foi visto pelos outros e já foi contratado para ser o quê? Para trabalhar no balcão. Chegando no balcão do Zé Pinheiro Velos, o que aconteceu é que ele viu o meu patrão da Souza, era um exímio comerciante. Sabia tratar todo mundo muito bem, com muita alegria. E isso eu mostrei perante os meus colegas da empresa de atacado, a minha desenvoltura. Porque todos os meus colegas eram pessoas assim, acomodadas, não tinha espírito de alegria nem nada. E dado eu tinha aprendido a esse espírito de alegria, ele realmente aí me convidou para ser praxista e aos 13 anos ele já me convidava para ser caixeiro viajante. Veja bem, você, meu amigo que está assistindo aí agora o programa, principalmente o meu amiguinho, porque crianças também, principalmente no horário do café da manhã, assistem esse programa. Com 13 para 14 anos, Raimundo Juliano já foi ser caixeiro viajante, quer dizer, viajando aí quilômetros e quilômetros com um detalhe. Sabe qual era o conforto que ele tinha? Para quem tem carrão hoje em dia aí, ele viajava. Qual era o meio de transporte, seu Raimundo? É um burro. Lombo de burro. Um burro. Isso eu desempenhei com muita alegria, porque era uma demonstração de crescimento perante a sociedade e perante os meus colegas. Muito bem. Mas o tempo foi passando. Vocês que estão acompanhando aqui esse passeio na vida de Raimundo Juliano, até que chegando em 1957, com 20 e poucos anos de idade, Raimundo Juliano conseguiu comprar o primeiro empreendimento na cidade de Estância e foi um bar. Bar Central. Passei 10 anos. Fica lá na Capitão Salomão, né? Rua Capitão Salomão. Entendeu? Então, eu passei 10 anos como dono de bar, mas já comecei uma atividade em vender cerveja
porque logo que eu tinha sido caixeiro viajante, vendia atacado. Eu juntava cerveja para vender aos meus colegas. Ia para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no mês de março, porque faltava muita cerveja, no mês de março eu começava a juntar cerveja. Comprar cerveja, juntar para vender a partir do mês de novembro, porque é quando passava a não ter cerveja. Verão, carnaval, os senhores observem bem o que era uma visão, né? Automaticamente isso, a cerveja não tinha essa questão de, como é que chama hoje? Qual é o termo De regionalização, da distribuição. Sim, prazo de validade. Não tinha esse problema. Por quê? Mesmo pela falta de cerveja, a cerveja muitas vezes não estava de boa qualidade, mas ninguém estava se incomodando. Todo mundo queria tomar a sua cerveja. E eu tinha cerveja reservada para atender a minha clientela. Antes de entrarmos já na fase de Raimundo Juliano em Aracaju e aí os outros empreendimentos seus, vamos falar um pouquinho do homem Raimundo Juliano. Nesse período todo aqui, já a partir de 1957, quando tinha 25 anos, ou um pouco antes, como era Raimundo Juliano, o homem, o solteiro? O senhor tem irmãos, teve irmãos? A sua família era constituída de quantas pessoas? São 9 irmãos. 9 irmãos. 9 irmãos. Sendo que, desses 9 irmãos, eu realmente me destaquei porque eu fui muito ativo. Os outros têm irmãos morando no Rio, outros em Florianópolis, também empresários, entendeu? Mas realmente o meu conhecimento foi maior dado a minha vontade de crescer. Seu Raimundo tem quantos filhos? São 3 filhos. 3 filhos. Juliano, Ana Sueli e Cíntia. E Cíntia, que hoje tocam os negócios e os empreendimentos Raimundo Juliano. De qualquer maneira, eu procurei que eles fossem independentes, tanto assim que eu comecei com Juliano César, com a Fassoto e a Antártica, que ele trabalhou muito tempo comigo, já a partir de 14 anos. Minha filha Cíntia tomava conta do setor financeiro e a minha outra filha é quem é responsável pelo controle da empresa. Então, esse homem que começou com 7 anos de idade, vendendo jornais, não é? Sendo balconista, sendo caixeiro viajante em lombo de burro, depois da abertura dessas distribuidoras e do bar, os seus negócios ramificaram, surgindo a Discar, a Fassolto, Faria Solto, Posto Rio Mar, Souto Teles, Grande Hotel, Dantas Campos, a Elétrica, Fazendas Castelo e Itaperoá. Fechando aí um grande círculo, inclusive em várias áreas, né? Porque não se pode confiar num negócio só. Foi por essa razão que isso tinha a distribuição de Antártica, mas com um negócio só, a gente fica sempre na dúvida o que pode acontecer. Seu Raimundo, olha, uma satisfação muito grande. O senhor não sabe a satisfação que nós temos, que como eu disse aqui na abertura do programa, esse foi meu primeiro patrocinador quando eu cheguei para morar aqui há 44 anos. O senhor disse, acho que 44 anos. Também eu quero lhe parabenizar esse dia que o senhor está sendo homenageado daqui a pouco, logo mais à noite, no Hotel do Sesc, uma grande iniciativa do empresariado sergipano, da Fé Comércio, da CDL. Eu acho que isso é um grande ponto que conta e eu deixaria aqui os microfones e as câmeras da TV Atalaia, a organização Walter Franco, para as suas despedidas e as suas mensagens finais. Colegas empresários, colegas comerciantes, não desanimem, pensem em atingir seu objetivo, lutem, criem, porque com a criatividade é que você consegue vencer todos os seus obstáculos. Um abraço e parabéns. Felicidade para você, prazer imenso em dar esse depoimento a você.